E aí, como estão as coisas? Eu espero que estejam tudo bem. Correção das atividades. Isso mesmo, iremos fazer as correções das atividades que foram postadas via GR8. O conteúdo, valor numérico de expressões algébricas. Então, veja bem, é bom relembrar o que vem a ser expressões algébricas. Expressões algébricas são aquelas expressões que envolvem números, letras e operações, das quais essas letras são chamadas de variáveis. Por que são chamadas de variáveis? Mas de repente um aluno pode perguntar, professora, mas qual é a diferença de expressão algébrica para expressão numérica? A expressão algébrica, como eu já disse, são aquelas expressões que envolvem números, letras e operações. Enquanto a expressão numérica, ela só envolve números e operações. Tudo bem? Então, a questão de número 1, eu iniciei com um problema, do qual você vai procurar resolver. Mas eu vou dar uma dica. Quando tiver problemas, a minha sugestão é que faça a leitura. 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para você compreender, para você interpretar o que o exercício está te pedindo. Então, veja bem, às vezes no nosso dia a dia, a gente vive isso aqui. E eu falo também, gente, quando tiver problemas, se coloca no lugar da pessoa que está vivendo aquele problema. Porque aí o seu entendimento vai ser muito melhor. Então, o problema aqui me fala o seguinte. Em uma cidade do estado de Goiás, a corrida de táxi é cobrada da seguinte maneira. R$ 3,50 de bandeirada. O que vem a ser a bandeirada? É o valor mínimo inicial estipulado para uma corrida. Ou seja, quando você liga lá no ponto de táxi e solicita esse táxi, a partir do momento que ele sai lá do ponto até a sua casa, você vai estar pagando essa bandeirada, esse valor de R$ 3,50. Tudo bem? Então, qual o valor que uma pessoa pagará por uma corrida de 25 quilômetros? Mas como assim, professora? Veja bem, a partir do momento que você solicita o táxi, você vai pagar a bandeirada, que é R$ 3,50, e a cada quilômetro que ele rodar, ele vai cobrar R$ 1,60 por quilômetros rodados. É assim que eles calculam o custo da corrida. Nesse caso aqui, observe você. A pessoa, o percurso que ela fez foi de 25 quilômetros. Então, eu quero saber qual o preço da corrida. Então, foi representado aqui no problema uma fórmula que ele utiliza para calcular o valor dessa corrida. Então, na verdade, é uma expressão algébrica onde aparece o quê? Onde aparece duas variáveis. Teve aluno que me passou mensagem e perguntou se em expressões algébricas, se a gente só não utiliza x, y e z. E eu disse que não, pode ser representado por qualquer letra, Porém, tem aquelas mais utilizadas, que é o x, o y, o z. Mas não tem a necessidade que seja só essas. Então, essa variável x aqui vai representar o número, de quilômetros que foi rodado. Então, você vai pegar os dados e substituir aqui na expressão algébrica. Lembre você que C é o custo, que é igual a R$ 3,50 é a bandeirada, mais R$ 1,60 é por quilômetro rodado. Quantos quilômetros foram rodados? 25 quilômetros. Então, você vai representar, você vai repetir o C e falar que é igual. Observe que aqui nessa expressão, você tem adição e você tem multiplicação. A prioridade é resolver primeiro a multiplicação. Então, o custo será igual. Repete o R$ 3,50 e multiplica R$ 1,60 vezes 25. Então, vai ser o C, que é o custo, que é R$ 3,50 da bandeirada, mais R$ 40.
Então, você vai tirar, você vai desembolsar o valor de R$ 43,50 por essa corrida. Para quem marcou a letra C, está correto. A questão de número 2 também é um problema. Então, vamos fazer a leitura para que possamos tirar os dados, né, que ele vai me apresentar. É um engano pensar que uma pessoa que calça sapatos 38 tem o pé com 38 centímetros de comprimento. Veja a fórmula algébrica usada para determinar o tamanho aproximado dos sapatos, onde M é o número do sapato e P é o comprimento do pé em centímetros. Calcule o número N do sapato de uma pessoa cujo pé mede 28 centímetros. Então, veja bem, você vai jogar isso aqui numa fórmula, numa expressão algébrica. A fórmula que eles utilizam para calcular o tamanho do sapato é essa aqui, onde N é o número do sapato, 5 que multiplica P. P é o tamanho do pé da pessoa. E aqui o tamanho que foi recomendado? 28. Mais 28 dividido por 4. Então, é essa fórmula algébrica que você vai utilizar para determinar o tamanho do sapato de uma pessoa que tem o pé com 28 centímetros. Agora, você vai substituir. Você vai escrever que N é igual a 5 vezes o tamanho do pé. Qual o tamanho do pé? 28. Então, mais 28. Mais uma vez, aqui você tem multiplicação e tem adição. A prioridade aqui é da multiplicação. Multiplica-se primeiro para depois adicionar. Se você somar primeiro e depois multiplicar, o resultado vai ser outro. Aí você vai me passar a mensagem falando, professora, questão lá não tem ela para marcar, a sua está errada. Não está. Primeiro, são as convenções. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior das convenções aqui da matemática, dentro de expressões? Porque a partir do momento que você substitui a variável por um número, a sua expressão ela volta a ser numérica. Então, as regras das expressões numéricas são as mesmas aqui. Então, sabendo aqui das convenções, resolve-se primeiro a multiplicação. 5 vezes 28 vai dar 140. 140 mais 28 vai ser igual a 168, dividido por quanto? Por 4. Então, N que vai ser igual. 168 dividido por 4 será igual a 42. Então, essa pessoa, né, cujo o pé mede 28 centímetros, o calçado que ele vai utilizar corresponde ao número 42. Então, quem marcou a letra D está correta. A questão de número 3 foi apresentado para você uma expressão algébrica. Observe que nessa expressão algébrica, ela tem duas variáveis, que é a letra A e que é a letra B. Então, a leitura de acordo com a álgebra ficaria menos o quíntuplo do quadrado de A menos o cubo de B. Ou seja, menos 5 que multiplica A ao quadrado menos B ao cubo. Sabendo que foi atribuído o valor para A de menos 2 e para B de menos 1. Então, para você desenvolver essa expressão algébrica, basta você substituir as variáveis pelos valores que foram atribuídos a ela. Então, veja bem, vai ficar menos 5 que multiplica, que é vezes A. Quem é A? É menos 2. Então, onde tem o A, você vai colocar menos 2 e elevar ao quadrado. Menos, repete o menos aqui. Agora é a vez de quem? O cubo de B, ou de B ao cubo. Qual o valor de B? É menos 1. Aqui, sempre que tiver dois sinais aqui, você vai usar o parênteses, porque senão vai ficar meio bagunçado. Imagina o menos aqui, ou o menos aqui, então coloca entre parênteses que fica tranquilo. Então, é o B, que é menos 1, elevado ao cubo. Veja bem,
observe vocês, lembre das convenções, lembre das regras. Vamos priorizar, nesse caso aqui, a potência. Então, desenvolva primeiro a potência. Vai ficar menos 5. Observe que a base aqui, ela é negativa, mas o expoente é positivo. Se o expoente é positivo, automaticamente a sua base vai se tornar positiva. Então, na verdade, é menos 2 ao quadrado. Entenda, menos 2 ao quadrado é menos 2 que multiplica menos 2. Então, menos vezes menos vai dar mais, 2 vezes 2 vai dar 4. Tranquilo. Mais menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo. O que você vai entender? A sua base aqui, ela é negativa. Porém, o expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, você vai conservar o sinal da base. Então, ele vai continuar sendo menos 1. Então, 1 ao cubo é 1 mesmo. E aí você faz o jogo de sinal. Menos com menos, mais 1. Novamente, olha as regras. Você tem multiplicação e tem adição. Quem você resolve primeiro? A multiplicação. Vem aqui, ó, menos vezes mais vai dar menos. 5 vezes 4 vai dar 20. Mais 1. Então, aqui você tem uma operação envolvendo números inteiros. Sinais iguais ou sinais diferentes? Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 20 com mais 1 vai ser menos 19. Para quem marcou menos 19, está correto. É a letra D. A questão de número 4, novamente, é um probleminha. E olha, para você desenvolver esse problema, você vai ter que ler várias vezes. Por quê? Porque ele te traz várias variáveis, muitas, ou seja, 3 variáveis, das quais você vai ter que substituir por números. Então, aqui fala o seguinte: o custo do banho pode ser colocado pela expressão G, que é igual a P, que multiplica H, que multiplica D, dividido por 1000. Onde G é o gasto de energia. Lembre você, não pense que o G aqui é o gasto financeiro, não. Aqui é o gasto de energia, tá? Então, a letra G representa o gasto de energia. E P é a potência do chuveiro. E H é o tempo em horas de funcionamento. E o D é a quantidade de dias. Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você descubra o consumo mensal do banho nas seguintes situações. E, novamente, você vai utilizar uma expressão algébrica para descobrir esse consumo mensal. Qual seria a expressão algébrica? É a letra G, que é igual a P vezes H vezes D dividido por 100. Só substituir. Lembrando que ele falou que P corresponde a 5.000 watts de potência. O H corresponde ao tempo, que é 1 hora. E o D é o número de dias, que são 30. Então, observe aqui, só substituir. Você vai escrever G, né, que é o gasto, que é igual. P é 5.000, H é 1 e D é 30 dias. E vai multiplicar e depois dividir por quanto? Por 1000. Então, olha aqui. Observe você que eu tenho 3 zeros aqui multiplicando e tem 3 zeros dividindo. Para facilitar o meu cálculo, basta eu eliminar esses 3 multiplicando e esses 3 dividindo. Ó, você vai ganhar tempo. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 30 vai dar 150. Dividido por 1 vai ser igual a 150. Então, para quem marcou a letra A, está correto, porque corresponde a 150 kWh por mês. A questão de número 5 fala de uma expressão algébrica, o qual Paulo calculou. Veja bem, a expressão fala o seguinte, que x ao quadrado mais 2y menos y dividido por x. Estranho, né? Tranquilo. Aqui nós temos quantas variáveis?
duas variáveis. Quem são? É o x e o y. Mas fiquem tranquilos que foi atribuído o valor para x e foi atribuído o valor para y. Ele diz que x vale 3 e que y vale 6. Então, vamos só substituir. Você vai copiar a expressão algébrica e, posteriormente, você vai substituir as variáveis pelos valores que foram atribuídos a ela. Então, x ao quadrado. Qual o valor de x? É 3. Então, você vai colocar 3 ao quadrado. Mais 2 vezes y. É 2 vezes que multiplica o valor de y. Então, é 2. Qual o valor de y? É 6. Então, é 2 vezes 6. Menos y dividido por x. Qual o valor de y? É 6 dividido por x, que é 3. Respeitando aqui as regras das expressões numéricas, vale aqui pela ordem. Ó, tem potência e tem multiplicação. Tranquilo. 3 ao quadrado é 3 que multiplica 3, que vai dar 9. Mais 2 vezes 6 vai dar 12. E aqui você tem o quê? Menos 6 sobre 3. Eu sempre falo para vocês que fração é divisão escrito de maneira diferente. Então, observe que aqui eu tenho dois números inteiros, cujo um é múltiplo do outro, ou divisor. Então, você pode dividir. 6 dividido por 3 vai dar 2. 9 mais 12 vai dar 21. 21 menos 2, 19. Para quem marcou a questão da letra D, está correto. Questão de número 6. A questão de número 6 já está treinando vocês para a equação de segundo grau. Mas, enfim, não é assunto para agora. Mas aqui é a fórmula de Bhaskara. É a fórmula que você utiliza para calcular delta. Mas, por enquanto, isso aqui não é conteúdo de vocês. Mas vamos trabalhar a álgebra aqui dentro. Determine o valor numérico da expressão algébrica. A leitura: raiz quadrada de b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, veja bem, para A foi atribuído menos 1. Para B foi atribuído menos 8. E para C foi atribuído menos 7. Então, o procedimento é o mesmo. Copia-se a expressão, que é quem? Raiz quadrada de b ao quadrado menos AC. Agora, você vai substituir. Onde tiver variável, você vai substituir pelo valor que foi atribuído a ela. Você vai abrir a raiz, vai falar raiz quadrada de quem? Do quadrado de b. Quanto vale b? Menos 8. Então, você vai abrir parênteses, representar o menos 8 e elevar ao quadrado. Menos é o menos da fórmula, que vem aqui. 4, que multiplica o valor de A. Qual o valor de A? Menos 1. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque imagina, vai ficar o sinal de multiplicação mais ou menos aqui, de repente fica meio bagunçado. Para não bagunçar, coloque entre parênteses. Então, vezes A, agora, vezes o valor de C. Qual o valor de C? Menos 7. Também entre parênteses. Substituiu? Beleza, ela volta a ser uma expressão numérica. Então, vamos lá. Abre-se novamente o radical e procure resolver quem primeiro? A potência, que veio aqui primeiro, então manda ver. Menos 8 ao quadrado. Observe que a base é negativa, mas o expoente é par. Se o expoente é par, automaticamente a sua base se torna positiva. Então, menos 8 ao quadrado é igual a 64. Então, a partir daqui, você só tem multiplicação. Então, é só multiplicar. Multiplica-se primeiro os sinais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, vai dar menos. Agora, multiplica-se os números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Ainda estão todos dentro do radical. Novamente, abre-se o radical e vai fazer a subtração que está aqui no interior. 64 menos 28. Então, vai ser raiz de 36. Agora ficou fácil. Qual é a raiz quadrada do número 36?
é 6. Então, o valor numérico dessa expressão é representado pelo número 6. No mais, muito obrigada, até uma próxima aula e se cuidem.